Um ano após a tragédia em Brumadinho, a Vale segue tendo lucro bilionário. Pessoal, somente no terceiro trimestre do ano passado foram 6 bilhões e 400 milhões de reais, 15% a mais do que no mesmo período de 2018. Mas será que a destinação de recursos para recuperar o meio ambiente e indenizar as vítimas é suficiente? Nós não achamos ruim de ganhar dinheiro, não, né? Que eles ganhem dinheiro, não é? O que nós achamos ruim é que estão acabando com as nossas montanhas, destruindo as nossas montanhas, ralando as nossas montanhas de uma maneira que eu vou te falar, que dói até no meu coração de eu ver, né? Ó, vou falar uma coisa, independente que dá emprego, independente que dá lucro, independente que paga imposto, eu detesto ver as minhas montanhas sendo cortadas. De Igarapé para baixo, quando você desce para Itatiaia-Sul, passa lá. Tinha uma montanha legal que era um índio deitado, né? Hoje só tem, não tem mais nada. Tá todo ralado, todo arrebentado. Cortaram toda a montanha. Isso é que eu não quero ver para minhas Minas Gerais. Daqui 30, 40 anos, não existe mais montanha. Tudo vai ser abandonado. Aí eu quero ver como é que vai ficar tudo depois. Balança aí. Dia 22 de dezembro de 2017. A Vale entra para a elite da Bolsa de Valores brasileira. Passa a fazer parte do chamado novo mercado. Nele estão apenas empresas que dão poder de voto a todos os acionistas. Companhias com alto nível de governança e transparência. Os mais importantes executivos da Vale, como então diretor-presidente Fábio Schwartzman, participaram do evento. Comemoraram. Segundo este economista, uma mudança na diretoria 10 meses antes mudou também o foco da empresa. O chão da mina teria ficado em segundo plano. A prioridade desde então seria o mercado financeiro. São pessoas que entendem da lógica operacional financeira, mas não entendem da lógica operacional de extração e todos os riscos envolvidos. Então, de certa forma, eles acabaram sim deixando um pouco de lado essa questão da segurança com barragens e passa a não se importar tanto com riscos operacionais, acidentes de trabalho. E aí nós temos esse contexto de geração sistemático de rompimento de barragem e risco de rompimento. Após o desastre em Brumadinho, a força-tarefa que investiga o rompimento pediu o afastamento de 13 funcionários da Vale e do diretor-presidente, Fábio Schwartzman. Eduardo Bartolomeu foi o substituto. Em depoimento ao Ministério Público, Bartolomeu admitiu que nunca tinha ouvido falar em níveis de alerta de barragens, apesar de ter sido diretor de várias áreas e membro do Conselho de Administração e do Comitê Financeiro da empresa. Hoje o senhor sabe? Eu sei. Aí o senhor procurou se aprofundar depois que assumiu a presidência? Não, depois eu imagino. Este engenheiro projetou a barragem de Fundão, em Mariana. E de 2001 a 2016, era auditor de todas as barragens da Vale, incluindo de Brumadinho. Viu, ao longo dos anos, a lógica financeira falar mais alto que as técnicas de segurança. O maior problema que tem feito as barragens de rejeito romperem é a falta de compromisso do proprietário com a segurança. Se o engenheiro geotécnico responsável pela barragem precisa de um recurso para fazer mais uma sondagem, para instalar mais um instrumento, etc., ele tem que ter acesso e tem que ter autoridade para mobilizar esse recurso. A comunicação dos problemas também é falha, segundo o engenheiro. Há muitos níveis hierárquicos entre quem opera a barragem e quem tem o poder de decisão na empresa. O reporte de baixo para cima vai sendo filtrado em cada camada. Cada camada filtra um pouquinho. Ninguém quer contar para o chefe que ele fez errado. E vai filtrando, chega lá em cima, nem sempre. Agora, tem hora que alguém tem que gritar e falar, gente, vai cair. Apesar de não responder por Fundão desde 2012 pelo rompimento em Mariana, o especialista foi indiciado em 5 inquéritos e inocentado em todos. Relatórios onde o engenheiro apontava riscos de ruptura foram decisivos nas investigações. E 2 meses depois da tragédia, no início de 2016, a Vale bloqueou a empresa dele do cadastro de fornecedores e suspendeu todos os contratos em andamento. A Vale é um grande cliente, tem muita tecnologia, é um desejo de toda empresa trabalhar para ela.
mas não é a qualquer custo, não é a qualquer condição. E essa grande cliente se mostra cada vez maior. Nos 2 primeiros trimestres de 2019, imediatamente após o rompimento, a Vale teve prejuízo. Mas, já no 3º trimestre, a mineradora registrou lucro líquido de 6 bilhões e 400 milhões de reais, 15% a mais que no mesmo período de 2018. Para explicar esses resultados positivos, temos que voltar no tempo, no que aconteceu em Mariana. Os rejeitos percorreram todo o Vale do Rio Doce e chegaram ao mar. A mineradora responsável era a Samarco, controlada pela BHP Billiton e pela própria Vale. A criação da Fundação Renova para reparar os danos nos 670 quilômetros de área impactada foi estratégica. Pouco se fez de lá para cá. Mesmo os moradores mais próximos à mina, que viviam no distrito de Bento Rodrigues, ainda esperam por novas casas. Para o especialista, a impunidade em Mariana garantiu a rentabilidade da empresa após Brumadinho. Nunca foi punida da maneira que deveria ter sido punida e o processo de reparação foi todo tendencioso a favor da empresa. Então o mercado financeiro percebe isso e passa também a investir na empresa, porque sabe que, apesar do rompimento, a empresa não vai falir. Então, de certa maneira, o crime compensa. Em 28 de janeiro, primeiro pregão após a tragédia em Brumadinho, as ações da Vale caíram 25%. 2 dias depois, as bolsas já registravam alta de 9% nos papéis da mineradora. Hoje, as ações estão no mesmo patamar de um ano atrás. A força e o tamanho da Vale ficam ainda mais evidentes quando comparamos o faturamento da empresa com as receitas das prefeituras onde ela atua. Em Brumadinho, em 2018, 10,5% de tudo que foi arrecadado pela prefeitura veio da Vale. Foram 16 milhões e 500 mil reais em compensação financeira pela exploração mineral. A atividade é responsável por 21% de todos os empregos na cidade. A Vale fez um acordo com os Ministérios Públicos Federal e Estadual e concordou em pagar um salário mínimo a todos os moradores adultos de Brumadinho durante um ano. Adolescentes receberam metade do valor e crianças um quarto. Nos próximos 10 meses, o auxílio emergencial será mantido para moradores de 6 comunidades mais próximas e para os ribeirinhos. Para o restante da população, cerca de 90 mil pessoas será cortado pela metade. De acordo com o especialista, faltam iniciativas para diversificar a economia nas cidades onde há mineração no estado. De certa forma, os poderes municipais são um pouco reféns e principalmente o federal e o estadual são aliados da empresa nesse contexto de crime. Todo o aparato institucional que ocorreu após os rompimentos foi validado pelos poderes federal e também pelas instituições ambientais que deveriam zelar pelo bem do meio ambiente e das populações. A Superintendência de Projetos Prioritários foi criada em 2017, com a função de analisar os empreendimentos considerados importantes para o governo de Minas. Foram os próprios representantes da Vale que sugeriram que a Secretaria de Meio Ambiente criasse o órgão. O senhor lembra o nome dos funcionários da Vale que participaram? Segundo a ata de reunião, nós tínhamos presente Marisa, Gleusa, Renata e Rodrigo. O senhor não acompanhou o número de mortes não, mas os representantes da Vale nessa fatídica reunião, o senhor lembra? Foi a Supre que recomendou a liberação da expansão da mina Córrego do Feijão, aprovada pelo Copan um mês antes do rompimento. Ela considerou que o impacto poderia ser reduzido de classe 6 para 4 e recomendou o licenciamento simplificado, quando as fases de licença prévia, de instalação e de operação acontecem ao mesmo tempo. Todos os projetos que passam lá, eles são enormes. Eles são projetos de impacto e não só os minerários. Você pode pegar a lista dos projetos que passam por lá, são todos de classe 5, 6 de impacto e que economicamente a gente considera que nem são viáveis para o impacto e para o passivo que a gente vai herdar deles. Então, para deixar bem claro que não é um radicalismo. Você tem, por exemplo, a CESUL, que é um empreendimento para mais de 100 mil pessoas em cima do aquífero, ali em Nova Lima. Não tem água nem para chegar aqui. Vai ter para eles? A Supre já analisou 25 projetos da Vale.
Hoje, há 6 empreendimentos da mineradora nas mãos da superintendência. Na CPI da Assembleia Legislativa, o responsável pelo órgão admitiu que nunca negou um pedido da Vale. Houve algum indeferimento de algum pedido de licenciamento da Vale? Indeferimento que eu me lembre nesses, não, senhor. Desde o rompimento em Mariana, em 2015, 2 leis foram aprovadas na Assembleia Legislativa para melhorar a segurança e a fiscalização das barragens, mas nenhuma delas saiu integralmente do papel. E ambas correm o risco de ser revogadas. A primeira lei, aprovada em 2017, destinou 100% da taxa de controle minerário aos órgãos de fiscalização. Entendendo que o Estado, não tem estrutura, então ok, Estado, olha, vamos colocar um dinheiro aqui para você ter essa estrutura, você não vai precisar mexer, porque é justificativa que a maioria das pessoas do executivo, e aí prefeito, governador, a gente não tem dinheiro para isso, secretário de meio ambiente, a gente está com uma equipe reduzida. Não, então aqui, toma a grana. Só que a lei nunca foi colocada em prática, nem pelo governo Pimentel, nem agora no governo Zema. Neste ano foram arrecadados 316 milhões de reais com a taxa. O valor daria para pagar tudo o que foi gasto pelos 4 órgãos ambientais que compõem o Sistema Estadual de Meio Ambiente. E ainda sobraria pouco mais de R$1 milhão para o governo. Mas o secretário da Fazenda assumiu em junho que a lei é descumprida e o dinheiro vai para o Caixa Único do Estado. Infelizmente, esse fluxo entra para o recurso do Tesouro Estadual, ou seja, não há uma descontaminação do processo de caixa. A gente está tentando reverter, eu não tenho como falar para o senhor, vai começar agora. Eu sei que a gente está buscando reverter essa situação. E antes mesmo de entrar de fato em vigor, outro projeto de lei, criado pela CPI de Brumadinho, quer dar um desconto de 60% no valor da taxa às mineradoras que usarem tecnologias alternativas às barragens. Eu vou tirar uma obrigatoriedade sua e vou forjar que o tanto que você está pagando agora é a mais, e não é, na verdade, era uma obrigação, que esse setor tinha com a sociedade. É quase que um prêmio, E o prêmio não passa de obrigação mesmo. A segunda lei aprovada, Mar de Lama Nunca Mais, dá prazo de 3 anos para as mineradoras mudarem a forma de dispor os rejeitos e proíbe as barragens a montante, como as de Fundão e do Córrego do Feijão. Ela foi sancionada dia 25 de fevereiro, um mês após o rompimento em Brumadinho. O governo de Minas tinha 6 meses para regulamentar o texto, mas até hoje, 11 meses depois, pouco foi feito. Em novembro, a Fundação Estadual do Meio Ambiente emitiu uma nota técnica em que afirma ter criado 3 grupos de trabalho para discutir pontos da regulamentação. E o desmonte continua nos bastidores. Já existe um requerimento do próprio presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia, o deputado Noraldino Júnior, para rever a legislação. Todas as iniciativas que vinham no sentido de haver uma maior fiscalização, monitoramento, proibições de alteamento de barragens têm sido anuladas dentro desse contexto. Então, o Mar de Lama Nunca Mais, os pontos mais importantes desse marco legal têm sido anulados por essa iniciativa do lobby da mineração. Curiosamente, a Vale não esperou pela lei. Apenas 4 dias após a tragédia de Brumadinho, a empresa anunciou a paralisação da operação em 10 minas com barragens. A partir da diminuição da oferta de minério no mercado, ela lucrou milhares de reais. Em janeiro de 2019, o preço da tonelada de minério de ferro estava em torno de $69, e em julho já estava $120. Então houve sim uma questão ali, a paralisação da extração mineral em Brumadinho e outros lugares feitos pela Vale, acaba pressionando para cima os preços do minério de ferro. Falta a vontade política para a aplicação da lei. Sobram rejeitos na calha do Córrego do Feijão e na bacia do Paraopeba. Rios de lama e de dinheiro desaguam na irresponsabilidade de quem controla a atividade e dos órgãos que deveriam fiscalizar. Se você me perguntar se as mudanças que vão ser feitas vão garantir a estabilidade das barragens, eu vou dizer, eu não posso te responder ainda. A minha pergunta é quando é que a próxima barragem vai romper? Porque do jeito que está hoje, vai romper.
Que problema para o nosso estado, hein? Pelo amor de Deus. A Superintendência de Projetos Prioritários ressalta que não cabe a ela estabelecer quais processos de regularização são considerados prioritários e que o órgão realiza análise e emite um parecer único que se submete a regras dos demais processos de licenciamento ambiental. Eles informaram ainda que já avaliou 34 empreendimentos da Vale e que, apesar de não ter indeferido nenhum, arquivou 8 pedidos da mineradora. 14 estão em análise. A Vale não se pronunciou. Nós entramos em contato aí com o governo de Minas para saber sobre a aplicação dos recursos da taxa de controle minerário, mas não tivemos resposta. Nós também procuramos a assessoria do deputado Noraldino Júnior, mas ainda não tivemos retorno.